Olá, paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos da Palavra de Deus para a reflexão. Encontramos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículos 22 e 23. Assim está escrito: E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Esse é o texto que vamos refletir nesta oportunidade, trazendo exemplos sobre a vida de Moisés e a maneira como Deus trabalhou na vida de Moisés para forjar-lhe o caráter e prepará-lo como o fez para um trabalho que Deus tinha separado para Moisés realizar. Então, nós observamos aqui o seu nascimento foi numa época muito difícil, em que saiu uma ordem que todos os bebês do sexo masculino, todo menino, ao nascer, deveria ser morto e deixar somente as meninas viverem. E a mãe de Moisés, Joquebede, temente a Deus, procurou esconder o seu filho e por um tempo ela conseguiu, um espaço de 3 meses, depois não podendo mais, ela teve que abrir mão dele. E o direcionamento de Deus para ela foi que pegasse um cesto de junco, colocasse o menino dentro e o colocasse no rio Nilo. Entendemos ali que isto tudo foi a mão de Deus dirigindo com cuidado aquela mãe e aquele filho para o propósito que Deus tinha. Nada se perde do propósito de Deus. Aconteceu que a filha de Faraó estava se banhando e, ao ouvir a criança chorar, comoveu-se, pegou-a e trouxe para si, criando como se fosse o seu filho. E Deus preparou que, através de Miriam, que a própria Joquebede fosse a ama de Moisés, cuidasse dele para a filha de Faraó, recebendo dela uma ajuda, mas entendemos aqui o trabalhar de Deus e a sua mão poderosa. A obra que Deus tinha para fazer em relação ao Egito e aos egípcios, visto que ali estava o seu povo já por um período de quase 400 anos e vivendo ultimamente sobre escravidão, Deus estava preparando Moisés para uma oportunidade que estava chegando o momento de realizar. E aqui nós encontramos a maneira como Deus prepara as pessoas. E observamos aqui que Moisés foi instruído em toda a ciência do Egito. À época, o Egito era de uma ciência avançada. O conhecimento que ali se desenvolvia era algo admirável diante das pessoas. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios. Nada lhe ficou oculto. Tudo lhes foi aberto e ele aprendeu e tornou-se poderoso em palavras e obras, mediante o preparo, a capacitação que ele recebeu durante estes 40 anos em que ele esteve ali no Egito, sendo como se fosse filho da filha de Faraó. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe o desejo de ir visitar os seus irmãos, ver como eles estavam e qual era a condição deles, e o que ele viu não foi nada satisfatório. E ele então decidiu agir à sua própria maneira e agiu de maneira errada e teve então que depois fugir lá do Egito e ir para um lugar distante, onde não lhe pudesse alcançar, e ali então
nós encontramos que em tudo isso a mão de Deus esteve conduzindo. Aqui no Egito, no palácio, onde ele viveu por 40 anos, ele teve aqui o preparo intelectual. Toda a ciência lhe foi descortinada. O conhecimento que ele adquiriu ali foi um conhecimento formidável. A semelhança de Paulo, que foi criado aos pés de Gamaliel, um homem honrado e sábio e detentor de um conhecimento incrível. E tudo isso foi repassado a Paulo, como aqui também no Egito, lá no palácio, tudo isto foi repassado a Moisés. Moisés era como se fosse um sábio, um cientista, alguém a quem a ciência dos egípcios se abriu para ele. E isto por um período de 40 anos. Então nós observamos aí o cuidado de Deus em formar primeiro a pessoa, forjando-a dentro do seu propósito e da sua vontade para realizar o plano que Deus tem estabelecido por intermédio daquela pessoa, aqui no caso sendo Moisés. Com 40 anos, intelectualmente sábio, mas para Deus ele ainda não estava pronto para realizar o seu importante trabalho. E ocorre que, dentro deste desencontro que aconteceu, ele terminou matando um egípcio e por isso teve que fugir do Egito. E passado esses 40 anos no Egito, com toda a pompa, no palácio, com toda a ciência lhe descortinada, agora ele é um fugitivo. E ele vai lá para o deserto, a terra de Midian. E na terra de Midian, ele fica ali apacentando ovelhas. Veja, alguém que estava no reinado, com toda a sabedoria aos seus pés, lhe favorecendo em tudo, agora deixa tudo isto e vai ao deserto, a uma terra onde ele vai cuidar de animais, apacentar, o trabalho de um pastor que ele vai fazer. Então, os 40 anos em que ele recebeu o preparo intelectual ainda não estava pronto. Havia necessidade de mais um preparo. E Deus utilizou-se do deserto para preparar Moisés com experiências de vida, de comunhão, de espiritualidade. A experiência que ele precisava para equilibrar a ciência com a vida prática. E aqui no versículo 30 do mesmo capítulo está escrito: e completado e a esta palavra fugiu Moisés, esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde gerou 2 filhos, e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal. Foi quando Moisés teve aquela visão da sarça ardente, a sarça que queimava, mas não se consumia. E quando ele se virou para ver e procurar entender o que estava acontecendo, ele ouve a voz de Deus o chamando para um trabalho específico necessário. E aí então podemos entender o cuidado de Deus em prepará-lo com toda a ciência do Egito e agora prepará-lo na experiência da vida ao deserto, junto ao apacentar daqueles animais. Foi Deus preparando, moldando, capacitando Moisés. Esta preparação durou, conforme vemos aqui, 2 períodos de 40 anos. 40 anos no palácio e 40 anos agora no deserto de Midian. Mas, quando chegou o tempo em que Deus o chama e responsabiliza ele como o libertador de Israel e dá-lhe o poder suficiente para ele desempenhar a liderança que Deus lhe havia confiado, nós encontramos aqui no versículo de número 35 e 36, onde está escrito assim: a este Moisés
ao qual haviam negado, dizendo: quem te constituiu príncipe e juiz? A este enviou Deus como príncipe e libertador pela mão do anjo que lhe aparecera no sarçal. Foi este que os conduziu para fora, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito e no Mar Vermelho e no deserto por 40 anos. Então veja como são as coisas de Deus. 40 anos ele no palácio aprendendo toda a ciência. 40 anos ele no deserto aprendendo a experiência com Deus, experiência própria. E passado esses 2 períodos do preparo de Deus na vida de Moisés, 80 anos, Deus o encarrega agora e ele vai trabalhar mais 40 anos, aliando o que recebera no palácio, o que recebera no deserto e a orientação de Deus para conduzir um rebanho. O preparo dele estava então concluído e Deus o preparou intelectualmente, experimental e espiritualmente. Então, tanto no intelecto, quanto na experiência, quanto no campo espiritual, Moisés foi preparado por Deus para a grande e importante missão que Deus lhe havia confiado. Por isso que ele desempenhou-a da melhor maneira, porque fez de acordo com a direção de Deus. Por isso Deus o preparou e o capacitou para aquela oportunidade. Então Moisés não foi alguém que apareceu assim do nada e recebeu uma grande responsabilidade de cuidar de um povo e conduzi-lo pelo deserto, saindo do Egito, indo em direção à terra prometida. Não, Deus não é irresponsável para pegar uma pessoa como que de paraquedas e jogar em determinados lugares e que a pessoa por ali então se vire para realizar o propósito e a vontade de Deus. Deus não é assim. Deus não é como o homem. Deus não é irresponsável. O trabalho de Deus, ele usa mais tempo no preparo e capacitação da pessoa do que no período em que ele vai usá-lo na sua obra. Então, quando olhamos para Moisés e vemos o quanto Deus preparou Moisés para ser o seu instrumento num período de 40 anos, assim também como ele preparou Josué, que desde o Egito, Josué esteve ao lado de Moisés e por 40 anos passou com ele o deserto, e depois da morte de Moisés, Deus o comissiona para ser o continuador daquela obra que Moisés tinha começado. Então Josué também não caiu de paraquedas. Estas pessoas que Deus usou e que a palavra de Deus traz para nós como histórias de vida, eles tiveram um tempo em que Deus os preparou, cada um segundo o propósito da sua vontade. Quando olhamos para nós e para os nossos dias, nós começamos a ver uma disparidade muito grande, um distanciamento do que a palavra de Deus traz para nós. O próprio Jesus preparou os discípulos durante 3 anos seguidos. Foi como que um seminário de imersão, todo dia. Pregação, ensino, milagre. Pregação, ensino, milagre. 3 anos, aqueles homens foram preparados por Jesus para depois, então, começarem o trabalho que ele lhes tinha confiado. Então, como eu disse, olhando agora para os nossos dias, nós encontramos as pessoas não querendo mais serem preparadas, capacitadas para realizar uma obra dita para Deus. Eles querem cair de paraquedas em qualquer lugar, principalmente nos melhores lugares, e achar que isso é o suficiente. É uma sorte que a pessoa cai, consegue e quer ir à frente. Só que, como ele não teve o preparo, ele não teve a vivência que foi marcando e moldando o seu caráter, e
preparando experiências e a espiritualidade daquela pessoa, ele vai se defrontar com situações que ele vai ficar embaraçado, ele não está preparado, não está capacitado para aquele trabalho importante, que é um trabalho que seja digno do nome do Senhor. Então, o que vemos hoje em dia é as pessoas desprezarem o preparo, a capacitação de Deus, tanto intelectual como experimental, quanto espiritual, e querem se lançar na obra de qualquer maneira, inexperientes intelectualmente e espiritualmente, sem nenhum princípio estabelecido, sem nenhuma vivência na experiência com Deus, e querem então começar do zero e achar que tudo vai correr bem, porque eles pensam que sabem como agir. E, portanto, o que nós vemos é uma obra de Deus enfraquecida por conta de homens despreparados que são colocados em funções que eles não amam o preparo, eles não desejam ser preparados, eles não querem ter o tempo despendido para que fossem preparados para depois serem usados pelo Senhor, a semelhança do que Deus fez a Moisés. E o mais triste ainda é que a maioria deles não querem preparar-se intelectualmente, nem experimentalmente e nem espiritualmente. Não querem ter a prática constante da leitura, o estudo e a meditação da palavra de Deus, não querem tomar tempo para orar, não querem tomar tempo para preparar-se intelectualmente, para adquirir o conhecimento e, portanto, não têm experiências com Deus. E são esse tipo de pessoas que nós estamos vendo colocado à frente de grupos de pessoas que estão servindo a Deus, cuja pessoa que está na responsabilidade não tem nenhum preparo evidente para conduzir aquele povo, aquele rebanho. Ao olhar para Moisés, nós encontramos o quanto Deus usou o tempo. 2/3 da vida de Moisés foram usados por Deus para o preparo e apenas 1/3 para a realização da obra, agora já preparado, testado, amadurecido, equilibrado. Deus então colocou na frente, na liderança, para usá-lo. Então é preciso que nós olhemos para estes homens que foram preparados por Deus, o tempo que Deus usou para prepará-los, e que não devemos nos iludir e enganar que as coisas é assim, acontecem do nada. Não, as coisas de Deus não acontecem do nada. As coisas de Deus, elas têm fundamento, elas têm começo, meio e fim. E Deus é que está no controle de todas as coisas. Agora, o que não pode é as pessoas caírem como de paraquedas em determinados locais, para determinadas funções de responsabilidades, de lideranças, de natureza espiritual, diante de um grupo de pessoas que servem a Deus, porque eles vão passar vexame, eles vão passar vergonha, e eles não vão conseguir conduzir aquele povo ao aprofundamento de uma experiência e comunhão com Deus, visto que eles não têm esta experiência. Então, a pessoa só pode levar o outro até onde ele chegou. Se ele não teve essa experiência, como é que ele vai levar outro? E, pasmem, mais triste do que tudo isto é que estas pessoas não se preparam de maneira correta e muitas das vezes conseguem certificados que são comprados, dizendo que a pessoa fez, cursou, habilitou-se, sendo isto uma mentira. Quer dizer, usando de uma mentira para se prevalecer diante do povo de Deus. Moisés não usou esse expediente. Moisés passou 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, e depois, por 40 anos, Deus então o usou de maneira poderosa, como todos nós reconhecemos ao longo da Escritura, o brilhante trabalho realizado por Moisés, porque ele foi
capacitado por Deus, foi preparado para aquele trabalho. Então, quem deseja se colocar nas mãos do Senhor para ser útil, deve permitir que Deus o prepare da maneira como Ele quer e no tempo que Ele quer. E não se preocupe com pressa. Deus tem o controle de tudo nas suas mãos. A cada um, Ele prepara segundo o seu propósito e o seu plano para aquela vida. E o importante é que nos deixemos ser preparados pelo Senhor. Você tem sido preparado, tem sido o cuidado de Deus na sua preparação. Você tem recebido com alegria, você tem recebido o preparo intelectual, você tem esforçado-se por isso, você tem tido o preparo experimental, a experiência de vida, você tem tido o preparo espiritual, à luz do que diz a palavra de Deus, e está dentro do centro da vontade de Deus. Então, se isto está acontecendo, pode aguardar que o tempo vai chegar. Deus não esquece. Na hora certa, ele vai se revelar e vai fazê-lo um instrumento nas suas mãos. E aqueles que, porventura, estão sem este preparo necessário, desprezando o conhecimento, o preparo e a comunhão espiritual com Deus, é como que uma árvore morta ocupando o lugar de uma árvore viva. Então, por isso que nós encontramos tantas limitações, tantas dificuldades, tantos desencontros, porque falta a alguns este preparo que Deus colocou na vida de Moisés, de Josué, de Daniel, de tantos outros aí. E que Jesus fez o mesmo com seus discípulos. Então é preciso que nós nos coloquemos diante do Senhor para que Ele nos prepare, nos capacite, nos oriente e nos direcione em tudo segundo a sua vontade. Que não sejamos tomados pela pressa para ocupar lugares que ainda não estão prontos para cada um de nós, mas que tenhamos a responsabilidade de esperar o tempo de Deus. No tempo de Deus, a maneira de Deus, as coisas vão funcionar bem e o nome dele será sempre glorificado. Então pensa e reflita sobre isto. Você foi preparado e capacitado por Deus ou você foi jogado de qualquer maneira para uma responsabilidade a qual você não tem o devido preparo intelectual, nem a experiência e nem o preparo espiritual? Se isto acontece, certamente você deve estar sofrendo porque reconhece as suas limitações, que você não está capacitado para a função que ocupa. Então peça graça a Deus, se preciso, abra mão, vá se capacitar e esperar o trabalhar de Deus, e quando chegar o tempo, Ele o levantará e colocará aonde Ele quer que você esteja. Então que possamos avaliar perfeitamente a condição e saber se estamos realmente permitindo que Deus trabalhe na nossa vida em nos preparar para aquilo que Ele tem estabelecido para cada um de nós. Pensa sobre isto, reflita e decida. Querendo Deus, amanhã retornaremos.